Senhoras e senhores, o cerimonial solicita que ocupem seus respectivos lugares. Pedimos também, por gentileza, para desligarem seus aparelhos celulares ou programarem no módulo silencioso para o início desta solenidade. Excelentíssimas autoridades, excelentíssimos magistrados, membros do Ministério Público e advogados, servidores dessa justiça especializada e de todo o Poder Judiciário, familiares e amigos, caríssimos convidados, senhoras e senhores, bom dia. Iniciamos a presente solenidade que se destina a dar posse aos desembargadores Márcio Vidal e Pedro Sakamoto, como novos dirigentes do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso para o biênio 2017-2019. Informamos a todos que esta sessão solene está sendo transmitida ao vivo pela TV Assembleia no canal aberto 30.2 da TV Digital e para todo o Brasil via satélite, além da transmissão ao vivo pela Rede Mundial de Computadores, nos canais do YouTube, da TV Assembleia e do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. E, para compor o Tribunal Pleno, convidamos para ingressarem no recinto e tomarem assento os excelentíssimos senhores juízes membros que compõem esta colenda corte. Excelentíssimo senhor Paulo César Alves Sodré. Excelentíssimo senhor Rodrigo Roberto Curvo. Excelentíssimo senhor Marcos Faleiros da Silva. Excelentíssimo senhor Ulisses Rabaneda dos Santos. Excelentíssimo senhor Divanir Marcelo de Pieri. Convidamos também para tomar assento perante este tribunal o excelentíssimo senhor Kleber de Oliveira Tavares Neto, procurador regional eleitoral. Em nome da presidência desta sessão solene, convidamos as seguintes autoridades para compor a mesa de honra. O excelentíssimo senhor José Pedro Gonçalves Taques, governador do estado de Mato Grosso. O excelentíssimo senhor desembargador Rui Ramos Ribeiro, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Excelentíssimo senhor deputado estadual José Eduardo Botelho, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Excelentíssimo senhor Emanuel Pinheiro, prefeito municipal de Cuiabá. Excelentíssima senhora desembargadora Maria Beatriz Teodoro Gomes, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região.
Excelentíssimo Senhor General de Brigada Luiz Fernando Estorilho Baganha, comandante da 13ª Brigada de Infantaria Motorizada. Excelentíssimo Senhor Dr. Leonardo Pio da Silva Campos, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Mato Grosso. Excelentíssimo Senhor Niuan Ribeiro, vice-prefeito de Cuiabá. Também, em nome da presidência desta sessão solene, anunciamos o ingresso dos seguintes convidados de honra para tomarem assento em local de destaque neste plenário. A Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Helena Gargalhone Póvoas, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, no biênio 2015-2017. Excelentíssimo Senhor Desembargador Luiz Ferreira da Silva, vice-presidente e corregedor regional eleitoral de Mato Grosso, no biênio 2015-2017. O Excelentíssimo Senhor Desembargador Edivaldo Pereira de Moura, corregedor regional eleitoral do Estado do Piauí, representando neste ato o Excelentíssimo Senhor Desembargador Joaquim Dias de Santana Filho, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Piauí. Excelentíssimo Senhor Desembargador Sérgio Fernandes Martins, representando neste ato a Excelentíssima Senhora Desembargadora Tânia Garcia de Freitas Borges, presidente do Tribunal Regional do Estado de Mato Grosso do Sul. Excelentíssimo Senhor Desembargador Mauro José Pereira, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, no biênio 1976 a 1978. Ainda, em nome da presidência desta sessão solene, convidamos as demais autoridades a tomarem assento nos lugares de destaque. Esclarecemos que, no decorrer desta solenidade, as autoridades presentes serão nominadas pelo cerimonial. Convidamos os presentes para, em posição de respeito, cantar o hino nacional brasileiro com letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva.
Excelentíssimas autoridades, senhoras e senhores, presidirá o início desta sessão solene o excelentíssimo senhor doutor Paulo César Alves Sodré, juiz decano desta Corte Eleitoral. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão solene de posse dos novos dirigentes do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso para o biênio 2017-2019. E, para que todos os presentes tomem ciência do ocorrido na sessão número 8466, realizada na presente data, às 8h30, determino que o secretário das sessões faça a leitura da ata da referida sessão. Ata da sessão solene, número 8.466, do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Aos 17 dias do mês de abril do ano de 2017, às 8h30, iniciou-se a sessão solene de posse dos novos juízes membros do plenário no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, com a presença dos excelentíssimos juízes membros, desembargadora Nilza Maria Poças de Carvalho, presidente em substituição, desembargador Sebastião Barbosa Farias, vice-presidente e corregedor regional eleitoral em substituição, Dr. Paulo César Alves Sodré, juiz-membro da categoria Juiz Federal, Dr. Rodrigo Roberto Curvo, juiz-membro da categoria Juiz de Direito, Dr. Marcos Faleiros da Silva, juiz-membro da categoria Juiz de Direito, Dr. Ulisses Rabaneda dos Santos, juiz-membro da categoria Jurista, e Dr. Divanir Marcelo de Pieri, juiz-membro substituto da categoria Jurista, e o excelentíssimo senhor doutor Kleber de Oliveira Tavares Neto, procurador regional eleitoral. Com a palavra, a excelentíssima senhora desembargadora presidente cumprimentou e deu boas-vindas a todos, declarou aberta a solenidade e anunciou sua finalidade. Ato contínuo, questionou sobre a regularidade da ata da sessão pretérita, declarando-a aprovada com a anuência de todos. Dando continuidade, a presidente convidou os excelentíssimos senhores juízes membros Marcos Faleiros da Silva e Ulisses Rabaneda dos Santos a conduzirem o desembargador Márcio Vidal para sua posse como juiz-membro titular na categoria desembargador. Assinado o termo de posse e lido pelo secretário da sessão, o desembargador Márcio Vidal foi convidado a tomar assento à esquerda da presidente. Em seguida, os excelentíssimos senhores juízes membros Rodrigo Roberto Curvo e Divanir Marcelo de Pieri foram convidados a conduzir o desembargador Pedro Sakamoto para sua posse como juiz-membro titular na categoria desembargador. Assinado o termo de posse e lido pelo secretário da sessão, o desembargador Pedro Sakamoto foi convidado a também tomar assento à esquerda da presidente. Na sequência, a desembargadora Nilza Maria Poças de Carvalho e o desembargador Sebastião Barbosa Farias deixaram o recinto em virtude da posse dos respectivos titulares, assumindo a presidência da sessão solene o excelentíssimo senhor doutor Paulo César Alves Sodré, decano da Corte. O presidente perguntou aos recém-impossados se havia o interesse de concorrerem à presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, nos termos do artigo 4º do Regimento Interno desta Casa. Como apenas o excelentíssimo senhor desembargador Márcio Vidal demonstrou interesse, o presidente da sessão passou a colher os votos dos juízes-membros em votação aberta, nominal e motivada, sendo o único candidato escolhido. O presidente da sessão anunciou o resultado e aclamou o presidente o desembargador Márcio Vidal, competindo ao excelentíssimo senhor desembargador Pedro Sakamoto ocupar os cargos de vice-presidente e corregedor regional eleitoral. Por fim, convidou a todos os participantes a participarem da sessão solene de posse dos novos dirigentes da Corte, a ser realizada na mesma data, às 10 horas, e declarou encerrada esta sessão. Dando continuidade, convido os excelentíssimos juízes membros desta Corte, doutor Rodrigo Roberto Curvo e doutor Divanir Marcelo de Pieri, para conduzirem o excelentíssimo senhor desembargador Márcio Vidal perante esta Corte, a fim de prestar o compromisso de tomar posse como presidente deste tribunal.
Neste momento, o excelentíssimo senhor desembargador Márcio Vidal prestará o compromisso de posse. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em conformidade com a Constituição Federal e as leis da República. Neste instante, o excelentíssimo senhor desembargador Márcio Vidal assina o termo de posse e compromisso como presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, documento que também será subscrito pelo excelentíssimo senhor Dr. Paulo César Alves Sodré, presidente da sessão solene de posse. Neste momento, o ilustríssimo senhor Nilson Fernando Gomes Bezerra, secretário da sessão, fará a leitura do termo de posse e compromisso do excelentíssimo senhor desembargador Márcio Vidal, no cargo de presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Termo de posse e compromisso. Aos 17 dias do mês de abril de 2017, em sessão solene realizada às 10 horas no plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, tomou posse, no cargo de presidente, o excelentíssimo senhor desembargador Márcio Vidal, eleito pelo pleno deste tribunal, na sessão solene número 8.466, realizada na mesma data, às 8 horas e 30 minutos, para o biênio 2017-2019, em razão da vacância do cargo, nos termos do artigo 4º do Regimento Interno deste Tribunal, prometendo bem e fielmente desempenhar as funções do referido cargo. Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em 17 de abril de 2017. Com a posse do excelentíssimo senhor desembargador Márcio Vidal como presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, este assumirá a presidência desta sessão solene, retornando ao seu lugar na composição plenária o excelentíssimo senhor doutor Paulo César Alves Sodré. Neste momento, por determinação do excelentíssimo senhor desembargador Márcio Vidal, presidente deste tribunal, convidamos os excelentíssimos senhores juízes membros, doutor Marcos Faleiros da Silva e doutor Ulisses Rabaneda dos Santos, para conduzirem o excelentíssimo senhor desembargador Pedro Sakamoto perante esta corte, a fim de prestar o compromisso e tomar posse como vice-presidente e corregedor regional eleitoral deste tribunal. Neste momento, o excelentíssimo senhor desembargador Pedro Sakamoto prestará o compromisso de posse. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de vice-presidente e corregedor regional eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em conformidade com a Constituição Federal e as leis da República. Neste instante, o excelentíssimo senhor desembargador Pedro Sakamoto
Assina o termo de posse e compromisso como vice-presidente e corregedor regional eleitoral, documento que também será subscrito pelo excelentíssimo senhor desembargador Márcio Vidal, presidente deste tribunal. Neste momento, o ilustríssimo senhor Nilson Fernando Gomes Bezerra, secretário da sessão, fará a leitura do termo de posse e compromisso do excelentíssimo senhor desembargador Pedro Sakamoto, no cargo de vice-presidente e corregedor regional eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Termo de posse e compromisso. Aos 17 dias do mês de abril do ano de 2017, em sessão solene realizada às 10 horas no plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, tomou posse, no cargo de vice-presidente e corregedor regional eleitoral, o excelentíssimo senhor desembargador Pedro Sakamoto, eleito pelo pleno deste tribunal, na sessão solene número 8.466, realizada na mesma data, às 8 horas e 30 minutos, para o biênio 2017-2019, em razão da vacância do cargo, nos termos do artigo 4º do Regimento Interno deste Tribunal, prometendo, bem e fielmente, desempenhar as funções do referido cargo. Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em 17 de abril de 2017. Agora, os excelentíssimos senhores desembargadores Márcio Vidal e Pedro Sakamoto serão conduzidos aos seus respectivos assentos no plenário desta Corte. Para proferir saudação aos novos dirigentes deste sodalício, fará uso da palavra o excelentíssimo senhor doutor Paulo César Alves Sodré, em nome dos demais juízes membros que compõem o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, desembargador Márcio Vidal, excelentíssimo senhor governador do estado de Mato Grosso, José Pedro Tax, autoridades em nome das quais peço venha para cumprimentar todas as demais autoridades aqui presentes. Cumprimento também o juiz membro desse tribunal e o procurador-geral eleitoral, parentes e amigos dos empossados, servidores, caros advogados, senhoras e senhores. Permitam-me inicialmente fazer uma saudação especial àqueles que até outro dia comandavam os destinos deste tribunal. Refiro-me à desembargadora Maria Helena Gargaglione Povos e ao desembargador Luiz Ferreira, os quais exerceram, respectivamente, a presidência e a vice-presidência e corregedoria desse tribunal no biênio 2015-2017. À desembargadora ficam os nossos registros em nome do tribunal pelo desempenho notável ao longo dos últimos 4 anos, seja como corregedora, seja como presidente dessa casa. A propósito, os números divulgados na prestação de contas da sua gestão no início deste mês só comprovam a liderança nata e a capacidade de congregar em torno de si os esforços de toda uma equipe, sejam juízes,
sejam servidores. Somente essa capacidade agregadora, que lhe é tão peculiar, sem perder a combatividade, é capaz de explicar tamanho êxito. O mesmo se diga do desembargador Luiz Ferreira, que nos 2 últimos anos esteve à frente da vice-presidência e da corregedoria desse tribunal. Como já foi dito a seu respeito, por ocasião da última sessão da qual participasse, desembargador, como corregedor se preocupou, antes de tudo, em orientar os juízes e servidores, sem se deixar levar exclusivamente pela veia inquisidora, tão comum nos tempos atuais. Mas também não lhe faltou o pulso firme, quando se fez necessário, para pôr as coisas nos seus devidos lugares. As estatísticas, tanto da presidência quanto da corregedoria, demonstram que vossas excelências, desembargadora Maria Helena e desembargador Luiz Ferreira, não estiveram aqui a passeio. Não vieram cumprir uma missão meramente protocolar, bem como não vieram aqui tão somente para satisfazer uma mera vaidade pessoal. Aqui estiveram a trabalho, um trabalho árduo, silencioso e marcado por uma alta produtividade. Mas as passagens de vossas excelências ficarão marcadas entre nós não só pelos seus feitos como julgadores e gestores. Há algo que os fazem diferentes e para melhor, ou seja, o bom humor, a alegria contagiante e a vontade sempre presente de fazer o que precisa ser feito. E munidos dessa característica, foram capazes de construir um ambiente propício para as realizações que ocorreram no último biênio nessa corte. E é exatamente nesse aspecto que, no meu sentir, reside o maior legado de vossas excelências. Não por acaso, o filósofo brasileiro Mário Sérgio Cortella tem feito sucesso com uma pergunta instigante, que é inclusive o nome de um dos seus livros, Indaga o Filósofo. Qual é a tua obra? Se a mim fosse dado responder a essa pergunta, desembargadora Maria Helena e desembargador Luiz Ferreira, no que diz respeito à passagem de vossas excelências nesse tribunal, não teria dúvida em responder. Vossas excelências foram construtores de ambientes saudáveis, algo tão raro e tão necessário nos dias atuais. Feitos que só os grandes líderes são capazes de fazer. A vossas excelências só me resta externar, em meu nome, em nome dos meus pares que compõem esse tribunal e certamente em nome de todos os servidores, o nosso muito obrigado. Feito esses singelos, mas sinceros agradecimentos, não posso deixar de registrar a expectativa que paira nesta corte e, por que não dizer, no sistema judiciário do Estado de Mato Grosso, quanto à gestão que se inicia nesta data. Isso porque os desembargadores Márcio Vidal e Pedro Sakamoto, além de possuírem vasta experiência profissional, já detêm um conhecimento mínimo da estrutura do funcionamento desse tribunal, por já terem por aqui passado. O desembargador Pedro Sakamoto é natural de Vera Cruz, São Paulo, formado em Direito pela Universidade Brás Cubas, em Mogi das Cruzes, São Paulo, no ano de 1975. Militou na advocacia por 10 anos, até o seu ingresso na magistratura do Estado de Mato Grosso, em 1985. Durante 25 anos, exerceu o cargo de magistrado, tendo nesse período atuado por diversas vezes como juiz eleitoral. Foi promovido ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em 31 de agosto de 2011. Passou por esse tribunal no biênio 2015-2017, quando exerceu o cargo de desembargador eleitoral substituto. O desembargador Márcio Vidal é natural de Cuiabá, Mato Grosso, formado em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso no ano de 1982. Possui diversos cursos de pós-graduação, tem uma vasta experiência profissional, seja na academia, seja no Poder Judiciário. No âmbito acadêmico, destacam-se a conclusão dos créditos do mestrado em Direito Processual pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC, no ano de 1984. Especialização em Direito Público pela Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro, em 2001. Doutorado em Ciências Jurídicas e Sociais na Universidade del Museu Social Argentino, Buenos Aires, estando atualmente preparando a tese. Seminário de Magistratura da França, em parceria com a Escola Nacional de Magistratura do Brasil, em Brasília, em agosto de 2006. Estágio internacional em Administração Judiciária na Universidade da Geórgia, Athens, Estados Unidos, em novembro e dezembro de 2007.
Programa de Intercâmbio Internacional para Aperfeiçoamento de Juízo em Mendoza, Argentina, em maio de 2008, Simpósio Luso-Brasileiro de Lisboa, Crise e Justiça na Faculdade de Direito de Lisboa, Portugal, em outubro de 2009, Roman Rights and Correctional System, em Turim, Itália, em novembro de 2012. E, além desses cursos, consta do seu vasto currículo mais de 3 dezenas de outros cursos de aperfeiçoamento que peço venha para não citá-los, o que só demonstra a formação sólida do órgão empossado. Ainda na área acadêmica, destaca-se o seu magistério na Faculdade de Direito do UFMT, na disciplina de Processo Civil, tendo ingressado naquela faculdade no ano de 1983, estando lecionando até a presente data. Foi professor da Universidade de Cuiabá, UNIC, também na área de Processo Civil, no período de 1994 a 2005 e 2007 a 2011. Foi coordenador de diversos seminários, professor de curso preparatório para os cargos de juiz estadual substituto, foi vice-diretor da Escola vice-diretor e diretor da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso. No âmbito do Poder Judiciário, ingressou na magistratura em 1985, tendo sido promovido ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em janeiro de 2005. No Tribunal de Justiça, além de julgador, exerceu o cargo de Corregedor-Geral de Justiça no biênio 2011-2013 e vice-presidente do Tribunal de Mato Grosso no período de 2013 a 2015. E no próprio Tribunal Regional Eleitoral Mato Grosso, já foi vice-presidente e corregedor eleitoral no período entre julho de 2010 a fevereiro de 2011. Além de ter diversas obras publicadas, recebeu também inúmeras homenagens de distintas instituições judiciárias, legislativas e acadêmicas. É, de fato, senhoras e senhores, um currículo que impressiona, não só pela sua extensão, como também pela densidade qualitativa. Ainda em relação ao desembargador Márcio Vidal, há uma peculiaridade que convém ser ressaltada. Ao se tornar o 42º presidente dessa corte, Vossa Excelência trilha o mesmo caminho do desembargador José Vidal, teu pai. Sim, o desembargador José Vidal, por aqui passou, seja na condição de jurista, seja na condição de presidente dessa egrégia corte, e em ambas situações por mais de uma vez, sendo a última no biênio de 1983 a 1984. Embora eu não tenha tido o privilégio de conhecer o vosso pai, posso afirmar que, ao mesmo que diz respeito ao Tribunal Regional Eleitoral, na relação entre pai e filho, aplica-se o famoso adágio popular, tal pai, tal filho. Feitas essas considerações, observe que, se por um lado o vasto currículo dos órgãos empossados os credenciam, enormes são os desafios que os esperam, desafios esses que classificam em estruturais, políticos e éticos. Estruturais em decorrência da árdua missão de comandar o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso nas eleições gerais de 2018, quando, além da eleição presidencial, estarão em disputa também os cargos de governador e vice-governador, 2 senadores, 8 deputados federais e 24 deputados estaduais. Aliado aos expressivos e importantes cargos em disputa, há o fato da dificuldade sempre continental de se realizar as eleições no estado de Mato Grosso. Afinal, o estado possui, senhor governador, uma extensão de 903 mil quilômetros quadrados, 141 municípios, 60 zonas eleitorais, zonas e urnas eleitorais distantes da sede desse tribunal, a mais de 1.500 quilômetros de distância. Urnas que devem chegar e sair em tempo recorde nos lugares mais longínquos e nem por isso menos importantes, tais como aldeias indígenas do Alto Xingu ao Araguaia, da região do Ariponã ao sul de Mato Grosso, em zonas rurais incrustadas nos nossos 3 ecossistemas formados pelo Pantanal, Cerrado e Floresta Amazônica. Fazer acontecer as eleições é uma verdadeira operação de guerra, ou melhor, uma verdadeira operação de pacificação social, onde, além dos diversos atores internos do sistema judiciário, outros devem ser chamados em cooperação mútua, como as Forças Armadas, os órgãos de segurança pública, federal e estadual, e demais órgãos do Poder Executivo. Afinal, faça chuva ou faça sol, tenha estrada ou não, com ou sem a ponte, com o rio cheio ou vazio, fato é que às 17 horas do dia das eleições, espera-se que elas tenham sido realizadas e com sucesso.
Mas conhecendo Vossa Excelência, desembargador Márcio Vidal, como eu lhe conheço, com o auxílio do desembargador Pedro Sakamoto, não tenho dúvida alguma de que conseguirá cumprir essa missão com total êxito. Digo isso porque já tive a oportunidade de trabalhar com Vossa Excelência quando fiz parte do Comitê Multi-Institucional, da qual a desembargadora Maria Teodora também fez parte, o qual era presidido por Vossa Excelência. Naquele comitê, projeto embrionário de um órgão aglutinador de diversas instituições, com o objetivo de resolver problemas diversos, mais comuns a todos, e com a finalidade última, de melhor atender aos cidadãos, Vossa Excelência já praticava a interação organizacional entre as diversas instituições. Em outra vertente, há o desafio político, pois sendo esta Corte um órgão do Poder Judiciário responsável não só por julgar os processos, mas também há de fazer acontecer as eleições, mantém, e não poderia deixar de ser diferente, um estreito vínculo com todos os segmentos sociais, incluindo-se aí o relacionamento com a própria estrutura política partidária e governamental. É nesse contexto de um vínculo muito próximo a outras instâncias de poderes que surge o desafio político e institucional. Nele, há de preponderar não só a independência do judiciário, como também a transparência dos atos praticados como corolários de uma nova praxe que se espera das instituições, o que não se observa, infelizmente, no âmbito nacional. Porém, é preciso que se diga que já há algum tempo essa prática já vem sendo mantida por esta Corte, representada pelos seus recentes presidentes que por aqui passaram, e aqui me refiro expressamente aos desembargadores da equipe Rui Ramos, Juvenal Pereira e Maria Helena Povas. Prática essa que, sem dúvida alguma, será mantida por Vossa Excelência. E, por fim, os desafios éticos. Sim, em um momento em que o país passa por uma das mais graves crises de cunho ético, que infelizmente perpassa e transpassa todas as esferas do poder no âmbito federal, estadual e municipal, seja no executivo e no legislativo e no judiciário, respingando quase sempre na cúpula desses poderes, sejam do passado, sejam do presente, não há espaço para ambiguidades ou tibiezas, devendo sempre os valores éticos nortearem as nossas condutas. Se não por nós mesmos, ao menos pelos cidadãos. Se não pelos cidadãos atuais, ao menos por aqueles das futuras gerações. O cidadão comum, aquele a quem todos devemos prestar contas, o cidadão, sempre o cidadão, o senhor da razão, foi acometido por estado de perplexidade nos últimos dias. Ao acompanhar as mídias sociais, descobriu, pela forma mais dolorosa possível, que, ao contrário do que se divulgou em um passado recente, não foi um ou apenas uns poucos grupos políticos que tomaram de assalto o Estado brasileiro. Ao que parece, respeitado o devido contraditório e a presunção da inocência, não de hoje, senhor governador, mas já há muito tempo o Estado brasileiro foi loteado entre diversas facções políticas remuneradas regiamente com dinheiro advindo dos impostos. O meu imposto, o imposto de Vossas Excelências, o imposto de todo mundo. Evidenciando uma situação endêmica de corrupção que afeta a quase totalidade dos partidos políticos do Brasil. Se não todos os partidos políticos, ao menos as suas principais lideranças. Tal situação, ao tempo em que exige uma reforma política e punição severa e exemplar aos comprovadamente culpados, exige também uma profunda modificação na postura ética dos políticos e da sociedade como um todo. Nesse contexto de profundo desvio ético, é chegada a hora de serem constituídas novas relações com suporte tão somente no interesse público e não exclusivamente no interesse de poucos. Por ser conhecedor do potencial, da competência e da força inquestionável do caráter de Vossas Excelências, desembargador Márcio Vidal e Pedro Sakamoto, tenho plena certeza que os desafios estruturais, políticos e éticos no âmbito desse tribunal, ao fim da gestão que ora apenas se inicia, não só serão superados, como o serão em grande estilo. Se é grave a crise, se são grandes desafios, maior ainda é a fé e a esperança num futuro melhor. E caso haja algum momento difícil durante a gestão, e ele virá, lembre-se, Vossas Excelências, da frase do poeta português Fernando Pessoa: cheio de Deus, não temo o que virá, pois venha o que vier, nunca será maior do que a minha alma. Por isso, senhor presidente, senhor vice-presidente,
ao tempo em que nós da Justiça Eleitoral, juízes membros, juízes eleitorais, servidores, demais colaboradores, os recebemos e acolhemos de braços abertos, colocamos-nos à disposição de Vossas Excelências, naquilo que for preciso para, junto e sob o comando de Vossas Excelências, dignificarmos ainda mais não só a Justiça Eleitoral, mas principalmente aqueles a quem ela serve e a quem todos devemos servir, ou seja, os cidadãos e sempre o cidadão. Por fim, permitam-me fazer menção a uma frase contida no lendário discurso de Martin Luther King, intitulado como I Have a Dream, que pode ser entendido hoje como o pensamento de um clamor de todos os cidadãos brasileiros. Ao se dirigir a uma multidão de mais de 250 mil pessoas em uma marcha pelos direitos civis em Washington, Estados Unidos da América, no distante ano de 1963, entre tantas outras coisas belas, disse o ilustre orador. Não, nós não estamos satisfeitos e não estaremos satisfeitos enquanto o direito não jorrar como a água e a justiça não jorrar como uma fonte inesgotável. Sejam muito bem-vindos e que Deus os abençoe nessa nova e importante jornada, para que, sob o comando de Vossas Excelências, esse tribunal seja uma fonte inesgotável, de onde nunca pare de jorrar a justiça e somente a justiça. Muito obrigado. Fará o uso da palavra, em nome da Universidade Federal de Mato Grosso, o professor Dr. Valério de Oliveira Mazzuoli. Digníssimo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senhor governador, Dr. Divanir Marcelo De Pieri, meu colega de universidade, em nome de quem cumprimento todas as autoridades presentes e representadas neste ato. Senhoras e senhores, senhor presidente, desembargador Márcio Vidal, meu amigo, bom dia. Incumbiu-me a Faculdade de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso de homenagear aquele que é magistrado, jurista, processualista e, sobretudo, professor. Aquele que por vários lustros honrou a nossa Faculdade de Direito ao ensinar gerações e gerações de estudantes e que, ao se aposentar, continuou e continua a lecionar graciosamente pro bono para os estudantes, numa demonstração hoje rara de compromisso in extremis para com a coisa pública e o ensino público no país. É este professor, portanto, que venho hoje homenagear nessa sessão de posse, que traz a nós, seus amigos, imensa felicidade. Que este magistrado, jurista, processualista e professor, desembargador Márcio Vidal, seja por Deus abençoado na condução desse sodalício, e que nesta caminhada continue a espalhar sua bondade, amizade e amor a todos aqueles que irão doravante com ele conviver. Estes, desembargador Márcio Vidal, são os sinceros votos da sua alma mater, a Faculdade de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso, que venho aqui representando-a trazer. A UFMT se sente honrada em ter 2 membros professores neste tribunal e o senhor agora como presidente. O nosso abraço, os nossos respeitos e a nossa homenagem. Muito obrigado. Neste momento, ouviremos o pronunciamento do excelentíssimo senhor desembargador Márcio Vidal, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Fará o uso da palavra o excelentíssimo senhor desembargador Pedro Sakamoto, vice-presidente e corregedor eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Excelentíssimo senhor governador do Estado, em nome de quem cumprimento as demais autoridades aqui presentes, eminentes magistrados, excelentíssimos senhores membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e de outras instituições.
senhores advogados, serventuários e convidados que prestigiam esta solenidade. Primeiramente, agradeço a Deus por minhas designações como vice-presidente e corregedor regional eleitoral deste tribunal, rogando que seu Espírito paire sobre a minha toga. E a todos de minha amada família que me apoiam na jornada exigente, mas gratificante, que é a carreira da magistratura. Como cidadão e eleitor, agradeço e parabenizo a desembargadora Maria Helena Gargalhoni Povas e o desembargador Luiz Ferreira da Silva pela eficiência no comando da administração desse sodalício. Conhecendo-os como os conheço, não poderia ser diferente. Congratulo o desembargador Márcio Vidal por seu retorno a este tribunal, agora na condição de presidente, em inequívoco sinal de reconhecimento da qualidade do serviço prestado à Justiça Eleitoral quando de sua anterior passagem por esta Corte. A Sua Excelência, meus votos de uma administração profícua, assegurando-lhe que terá um parceiro em perfeita sintonia na vice-presidência e na corregedoria. Agradeço também aos excelentíssimos senhores desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso por terem me escolhido para ocupar uma das cadeiras desse colegiado no biênio que hoje se inicia. Pretendo demonstrar às suas excelências, ao longo dos próximos 2 anos, que a confiança em mim depositada se justificará por meio de uma atuação séria, reta e harmônica com os princípios fundamentais da Constituição da República, como, modestamente, acredito ter exercitado a atividade judicante até a presente data. Nesse ponto, aproveito o ensejo para reafirmar o compromisso de render absoluta obediência ao primado da lei e do Estado Democrático de Direito, cujos preceitos, aliás, devem constituir o meio e o fim da jurisdição eleitoral. De fato, a missão principal da Justiça Eleitoral consiste na salvaguarda do Instituto Basilar da Democracia, aquele por meio do qual cada indivíduo expressa sua parcela singular na soberania, o voto. Essa missão assume relevo ímpar no atual contexto político nacional. Thomas Jefferson disse certa vez que, aspas, quando um homem assume uma função pública, deve considerar-se propriedade do público. Prossigo. Invertendo essa ordem de fatores, incontáveis escândalos de corrupção têm sido sucessivamente descortinados em todas as esferas da Federação, em ritmo alarmante e em magnitude cada vez mais assustadora, não raro envolvendo a famigerada prática do assim apelidado Caixa 2. Essas espúrias condutas antirrepublicanas têm sistematicamente dilapidado a soberania popular por meio do abuso do poder político e econômico, distorcendo completamente os elevados propósitos democráticos das eleições e vilipendiando a lisura do sufrágio. Pensando votar em concidadãos com quem se identificam filosófica, política e intelectualmente para trabalhar em prol da coletividade, seja no executivo, seja no parlamento, os eleitores frequentemente descobrem, ao longo dos anos que se seguem ao chamamento às urnas, que seus representantes eleitos ingressaram no poder público apenas para satisfazer egoísticos interesses patrimoniais privados e percebe que a dialética de ideias e de programas políticos entre candidatos opostos raras vezes tem valia, diante de um jogo de cartas marcadas em que triunfa aquele que desfruta de maior respaldo financeiro. Defrontada com o desprestígio e a corrosão da importância do voto, a população poderá, pouco a pouco, perder a fé no sistema eleitoral
e na própria democracia, até atingirmos um ponto de tensão institucional insustentável, correndo o risco, sem hipérboles alarmistas, de desbordarmos para o caos anárquico ou para modelos governamentais autocráticos, os quais, a história nos ensina, têm liberdades individuais em pouca estima. Em outros termos, a corrupção, a improbidade administrativa, a malversação do erário, o abuso do poder político e econômico, o Caixa 2, e a captação ilícita de sufrágio, dentre outras máculas perpetradas por quem ignora seu compromisso com a coisa pública, fazem-nos caminhar um perigoso estágio de ruptura democrática, colocando em xeque direitos e garantias fundamentais. Por isso, nas eleições gerais que se avizinham, mais do que nunca, devemos permanecer vigilantes para práticas dessa natureza, atentatórias que são a própria coesão do tecido social. Por outro lado, é necessário conclamar a população a exercer seu dever cívico de não apenas comparecer às urnas a cada 2 anos, mas de se envolver no debate político, de pesquisa a fundo o histórico e as propostas de cada candidato, de não se deixar persuadir por meras figuras carismáticas ou por simples promessas de campanhas demagógicas e imediatistas, de se preocupar com o bem-estar das gerações vindouras ao analisar os programas e de fiscalizar diuturnamente a atuação dos eleitos. Para tanto, é imprescindível desmistificar a crença comum de que a política é inerentemente, entre aspas, suja, pois, como bem afirmou Antônio de Oliveira Salazar, aspas, a política só em sentido deturpado se pode confundir com agitação estéril, referver de ódios, estadear de ambições pessoais ou de grupos para a conquista e usufruição de altos lugares. Prossigo. Afinal, por mais severamente que admoestemos aqueles que porventura se valham de seus respectivos mandatos para benefício próprio, de nada adiantará se aqueles que detêm o poder soberano do voto não exercitarem essa prerrogativa de forma madura, prudente e responsável, ou se adotarem uma postura de indiferença e desinteresse em relação aos rumos da política nacional, regional e local. Assim, com grande humildade, tomo posse como juiz-membro efetivo desse tribunal para exercer o relevante munus público de aplicar a lei ao processo eleitoral ao lado dos demais integrantes desta Corte, os quais têm agora a honra de chamar de pares e colegas. A propósito, é com esse espírito de colegialidade que pautarei minha atuação nesse sodalício, lembrando-me sempre que o poder conferido pelo povo, por intermédio da Constituição, a esse tribunal é distribuído em igual medida entre 7 magistrados, cada um certamente com suas perspectivas e convicções pessoais, oriundos de diferentes carreiras do direito, mas todos igualmente capacitados e fiéis à incumbência de preservar em uníssono o primado da democracia. De minha parte, trago a experiência de ter atuado como juiz eleitoral em diversas cidades do interior de Mato Grosso, desde que tomei posse como magistrado em 1985, na comarca de São Félix do Araguaia. As dificuldades estruturais de outrora, decorrentes muitas vezes das dimensões continentais e da relativamente recente colonização de nosso belo Estado, se não forem completamente superadas, pelo menos têm sido alvo de importantes investimentos da Justiça Eleitoral, com avanços tecnológicos, como a virtualização do processo e a identificação biométrica dos eleitores, garantindo máxima transparência, celeridade e lisura no processo eleitoral. Nesse sentido,
Tenho certeza de que, sob a presidência do desembargador Márcio Vidal e com a colaboração, com a nossa colaboração, eminentes colegas, o Tribunal continuará a envidar esforços voltados à modernização e à eficácia da prestação jurisdicional para que haja o fiel cumprimento da soberana vontade popular, cristalizada na Constituição Federal. A todos, meus votos de sucesso. Muito obrigado. Neste momento, ouviremos o pronunciamento do excelentíssimo senhor desembargador Márcio Vidal, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Eminentes pares, antes de começar a minha fala, eu quero questionar sobre a retificação ou não da ata da sessão anterior. Se não há nenhuma observação a ser feita, eu proclamo aprovada. Excelentíssimo senhor, me permita chamar de Pedro Taque, governador, digno governador do estado de Mato Grosso. Excelentíssimo senhor desembargador Rui Ramos, colega e irmão, né, de longas jornadas, presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. O excelentíssimo senhor deputado José Eduardo Botelho, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Excelentíssimo senhor Manuel Pinheiro, não sei se está presente. Quem está o representante aqui, é uma satisfação tê-lo aqui nesta manhã, como representando o prefeito municipal da capital. Excelentíssima senhora desembargadora Maria Beatriz Teodoro Gomes, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região e longa, né, companheira no Comitê Multi-Institucional do Sistema Judicial do Estado de Mato Grosso, em inúmeras reuniões que participamos e audiências públicas, inclusive, que nós realizamos sobre diversos temas nesse Estado de Mato Grosso. O senhor general da Brigada, Luiz Fernando Estorrilho Baganha, comandando a 13ª Brigada de Infantaria Motorizada, senti muito honrado com a sua presença. O excelentíssimo senhor Dr. Leonardo Pio da Silva Campos, que é o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da seccional de Mato Grosso, e que, por coincidência, está à mesa juntamente com a sogra. O excelentíssimo senhora, agora é a sogra, a desembargadora Maria Helena Povas, né, presidente de honra desta sessão, colega e companheira também de várias lutas, desde o momento que nós ascendemos o cargo de desembargador, juntamente com o colega desembargador Guiomar. O desembargador Luiz Ferreira, colega e então era vice-presidente, corregedor regional eleitoral de Mato Grosso. O desembargador Edivaldo Pereira de Moura, corregedor regional eleitoral do estado do Piauí, uma satisfação tê-lo aqui. Nós fomos companheiros também no momento que encontramos à frente da escola da magistratura, juntamente com o colega aqui, desembargador Rui. O desembargador Sérgio Fernandes Martins, do Mato Grosso do Sul, do estado que nós emprestamos, seu governador, o território para eles, por 40 anos, já está quase se esgotando, né? E que é um filho de um ilustre desembargador também, Sérgio Martins, que jurisdicionou no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no período que esse tribunal era composto apenas por 11 desembargadores. É uma satisfação tê-lo aqui conosco. O preclaro professor, eterno professor, desembargador Mauro José Pereira, o decano de ex-presidente
desta Corte, em nome de quem eu cumprimento todos os ex-presidentes deste Tribunal Regional Eleitoral. Cumprimento também, na pessoa do meu ex-aluno e diretor da Faculdade de Direito, professor Saul, doutor Saul, né? Cumprimento, portanto, todos os colegas, professores que encontro aqui presentes, né? Cumprimento demais colegas de tribunal, sinto honrado aqui com a presença da colega desembargador Maria Aparecida, desembargador Gilberto Giraldelli, desembargador Juvenal, desembargador Sebastião Farias, do desembargadora Maria Erotides, desembargador Guiomar também já foi mencionado. Se por gentileza, se eu não conseguir visualizar algum, me desculpe, né? A desembargadora Helena Bezerra e o desembargador Paulo da Cunha. A digna prefeita da cidade vizinha, Várzea Grande, é um prazer também tê-la aqui nesta manhã, a minha família, os meus amigos, servidores de gabinete e de secretaria, e meu ex-colega de turma, Dr. José Célio Garcia, aqui presente. E senhores e senhoras, é com incontido júbilo, indisfarçável emoção e incomensurável satisfação que retorno a esta corte para cumprir a nova missão com que me honraram os meus ínclitos colegas desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso na sessão plenária do 16 de fevereiro do corrente ano, quando fui contemplado juntamente com o colega desembargador Pedro Sakamoto como membro titular desta mesma Corte Eleitoral para o biênio 2017 a 2019. Assumir a presidência deste Tribunal Regional Eleitoral enche-me de orgulho e traz-me as mais gratas recordações, porque estabelece uma ponte entre este honroso presente e um passado pleno de gratas lembranças do saudoso desembargador José Vidal. Meu inesquecível pai, a quem rendo as minhas permanentes e perpétuas homenagens, pois até parece que está, de alguma forma, aqui presente em todos os atos, em todos os recantos desta corte, que integrou, como disse o colega Dr. Paulo Sodré, na década de 60, 61 a 63, 64 e 1970, como advogado, portanto, como na classe de jurista, representando a Ordem dos Advogados, doutor Leonardo. E depois ele veio para cá, na qualidade já de desembargador pelo 5º Constitucional, em 1982 a 84, quando ele exerceu os cargos, respectivamente, de vice-presidente e presidente desta Corte. Então, ele foi, portanto, um dirigente, membro dirigente deste tribunal por longo período. Recebo, pois, esta honrosa missão que me faz bater mais forte o coração e abraço-a como uma dádiva pela qual me foi concedida a suprema graça de sentir-me cultor e continuador da tradição paterna. Escolhido que fui, como disse Alhures, pelo Pleno do Tribunal de Justiça, para integrar esta Corte Regional Eleitoral, que por sua vez também me proporciona, neste momento, todas as manifestações de boas-vindas e acolhedora recepção. Por isso, e por muito mais, sigo a trajetória outrora percorrida pelo dileto desembargador José Vidal e por outros seus dignos colegas, antecessores e sucessores que a história consagrou, como o ínclito desembargador José Pereira. Como disse meu eterno professor,
Prosseguirei doravante, rogando a proteção do Supremo Criador, o Deus Todo-Poderoso, nesse caminhar. Conto com a unânime e fundamental participação de todos os senhores e senhoras que fazem este tribunal, e aos quais dirijo meus antecipados agradecimentos pelo apoio, pelo empenho, pela disposição e pela receptividade. As palavras, por mais que as escolha, não exprimem a dimensão de minha gratidão aos colegas desembargadores que integram o Pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por me proporcionarem tamanha honraria, desembargador Rui Ramos. Debalde busco ainda expressar meus melhores agradecimentos aos colegas e aos servidores deste Tribunal Regional Eleitoral. Aqueles que hoje o deixam, consigno meu especial reconhecimento e minhas homenagens na pessoa da insígne desembargadora Maria Helena Povas, que com empenho, dedicação e inquestionáveis competência e desenvoltura conduziu o destino desta corte com rara maestria, em conjunto, em rica parceria, estabelecida com também colega ínclito desembargador Luiz Ferreira da Silva. Aqueles que aqui permanecerão, também meu reconhecimento, depositando na pessoa do preclaro desembargador Pedro Sakamoto, com quem terei a subida honra de compartilhar a direção desta casa e a quem acredito minhas melhores expectativas, na certeza de que poderei contar com um competente, solidário e diligente companheiro de grandes responsabilidades para fazer frente ao enorme desafio que é dirigir esta corte na difícil travessia a ser feita neste momento crítico da história política do Brasil. Ainda conto com a cooperação dos colegas substitutos, desembargadores substitutos desta corte, respectivamente, desembargadora Nilza e o desembargador Sebastião Farias. Deixo aqui consignados também minhas homenagens e meus perenes agradecimentos ao Pleno deste Tribunal Regional Eleitoral, pela escolha, pela confiança, pelo apoio e por essa recepção acolhedora. Por fim, ao ilustre e nobre anfitrião, Dr. Paulo Sodré, magistrado da melhor estirpe, homem público de incontáveis méritos, admirável performance e da impoluta reputação, sempre fiel à sua história, e que me contemplou com tão generosas palavras, meus mais profundos agradecimentos. Da mesma forma, as palavras generosas do colega, amigo, Dr. Valério, representando a Faculdade de Direito, meu eterno agradecimento. De tudo que foi dito até aqui, há uma questão fundamental que envolve a enorme responsabilidade e faz parte deste pacote, qual seja, dirigir um tribunal que cuida da escolha dos representantes do povo para a composição das casas de leis, Senado, Câmara Federal, municipais, além das assembleias estaduais. E dos gestores da coisa pública, prefeitos municipais, governadores estaduais, presidente da República e de seus respectivos vices, tão esquecidos. O papel dos tribunais eleitorais não se esgota na coordenação e condução do processo eleitoral, pelo qual ganha materialidade a jurisdição sobre as relações políticas, que se processam na consolidação de uma sociedade livre, justa e democrática, resguardada sob a égide do Estado Democrático de Direito, assentado este, sobretudo, no respeito aos direitos individuais e coletivos dos cidadãos, e na supremacia dos princípios consagrados na Constituição da República, que cimentam a trilha histórica desta nação.
Neste contexto maior, o povo protagonista de sua história precisa e deve escolher seus representantes com seu voto consciente e responsável na busca de salvaguardar o Estado democrático de direito e a República, assegurando um país viável, justo, administrável, respeitoso, competente e eficiente no atendimento e na cobertura aos seus sujeitos. Para tanto, urge que os eleitores assumam não só a responsabilidade na escolha correta de seus representantes, como também atuem no cotidiano dos órgãos públicos e representativos, no controle permanente a ser exercido dia a dia, sempre, para legar às novas gerações uma sociedade mais justa, mais sustentável, mais digna, mais respeitosa e generosa com os seus cidadãos. Bem se sabe que a atmosfera política, econômica e cultural, nacional e internacional, tem se apresentado no mundo globalizado, multifacetada, envolvendo jogos de interesses diversos, sob todos os aspectos em diferentes e variadas dimensões, que vão desde o recorte econômico-financeiro, passando pela diversidade cultural e religiosa, com especial destaque para a violência que se espraia mundo afora, sobre todas as formas que vão do terrorismo à violência do cotidiano urbano. Nesse contexto maior, embora não tenha sido alvo de atos terroristas, este país tem experimentado graves crises de naturezas diversas. Há um certo consenso, dado pelo fato de que o baixo investimento em educação traz como consequência, a curto prazo, altíssimo custo do sistema carcerário, que exige despesas, Dr. Márcio Dorilheu, astronômicas para a construção de mais presídios e a manutenção de presos. Essa é a consequência perversa, que advém do fato de a sociedade que não educa, obviamente deseduca, com efeitos desastrosos. O contingente populacional fora da escola formará a maior parte da população carcerária, como os dados estatísticos não deixam mentir. O baixo grau de escolaridade da população carcerária, infelizmente, ratifica essa afirmação. Evidentemente, não se tem como fatal que a escolarização afasta completamente a prática de ilicitude. É o exemplo atual que está sucedendo no Brasil com o Lava Jato. O que tem o eleitor a ver com isso? Tudo. Uma má escolha no plano político redunda em erros, equívocos, desvio de toda a sorte e prejuízos de toda a ordem, tudo de difícil recuperação. Uma escolha errada do representante político e do programa político partidário poderá trazer consequências drásticas e quase sempre irreversíveis, ou de difícil e demorada reversão, porque o tempo não volta. A escolha equivocada não é necessariamente ilegal. O critério a ser utilizado pelo eleitor, ainda que passe do ponto de vista ético e moral, pelos respeito às leis e às normas jurídicas e sociais, implica contemplar um projeto de sociedade. Que sociedade se quer? Essa é, senhor governador, indubitavelmente, uma escolha política que não cabe à justiça eleitoral. A escolha é da responsabilidade exclusiva do cidadão eleitor. A justiça eleitoral compete conduzir o processo no cumprimento da lei, das normas e na garantia de sua lisura. Ao eleitor cidadão
cumpre entender e assumir sua responsabilidade social e política com a sociedade em geral e com as futuras gerações, em especial, na preservação do patrimônio político, social, econômico, moral e ético, sem o que não haverá futuro promissor possível para ninguém. Não é de hoje, nem de agora, que questões como as atuais perpassam o universo da administração e do gerenciamento dos interesses públicos. A sociedade atual encontra-se na encruzilhada das crises que, somadas, formam uma espécie de quebra-cabeças dentro de um labirinto sem saídas óbvias. Certamente, as soluções existem, mas exigem que se encontre o algoritmo adequado a cada uma das saídas possíveis. Aquele jurista famoso italiano, Luigi Ferrajoli, publicado pela Revista dos Tribunais, ele lança luzes sobre algumas questões que cercam a sociedade atual, especialmente as relacionadas às crises. Como toda reflexão universal, a sua bem se aplica ao momento brasileiro, porque, afinal de contas, atravessou as fronteiras e aportou por estas bandas. Desse modo, a propósito da capacidade regulatória do direito, ele aponta algumas questões que são relevantes, que chamam a atenção. A primeira é dita democrática, é dada pela crise política econômica. A segunda é a questão social e humanitária, dada por 4 grandes flagelos: a fome, a sede, as doenças e o analfabetismo. A terceira é de natureza ambiental, com danos crescentes e irreversíveis ao meio ambiente. A quarta é dada pelo aparelhamento de certas nações com armas nucleares, além da ameaça permanente de utilização de armas químicas. E quinta é dada pela questão criminal, que é decorrente de todas as outras. Ainda que não me queira estender demasiadamente, e gostaria de pedir a atenção de todos para essa indicação apontada por esse grande pensador contemporâneo, dada a pertinência com que delineou cada um dos aspectos que, no final das contas, estão estreitamente relacionadas com as questões políticas atuais do nosso país. É a democracia e as políticas públicas, educação, segurança, saúde, relações internacionais, economia, etc. Pontuo em especial a primeira das emergências resultadas, porque diz respeito exatamente à crise desencadeada a partir da política e da economia, e traz em seu bojo o descrédito e a rejeição à democracia representativa e aos partidos políticos. O autor alude à crise política que ocorreu na Itália nas décadas finais do século XX e nos primeiros anos desta. Os diversos e seguidos episódios com desvio do dinheiro público, propinas, contas no exterior, fraudes, etc., envolvendo autoridades políticas, ocupantes de cargo do governo do Brasil, grandes empresas e empresários, bem se aproximam das causas que outrora deram origem à gravíssima crise política na Itália. O desgaste é inevitável. A decepção, a descrença atingem em cheio todos os setores da sociedade. As discussões clamam por mudança na legislação para abolir o foro privilegiado e as facilidades que favorecem as condições da corrupção, como uma reestruturação no sistema político. Estava aqui dialogando com o governador e dizia
que seria interessante para o Brasil, uma das vertentes, instrumentos para sair dessa crise, era convocar uma Assembleia Constituinte exclusiva para delinear uma nova carta política e um novo sistema político. Toda crise desencadeia mudança. Espero que venha para melhor. A saída, quais são as saídas possíveis? Me recordo da história de Gretel. Abrir o grande livro da vida, colocá-lo sobre os livros da ciência, especialmente dividir as dificuldades. Estabelecer um diálogo franco, aberto, com todas as instituições e pessoas de bem. Voltando à realidade política, social, econômica, ética do Brasil, dos dias atuais, todos temos esperança, a exemplo da história infantil de João e Maria, narrado por vários autores, dentre eles tia Anastácia, né, que sempre o bem prevalece sobre o mal. Soma a tudo isso o fato de que a saída mágica precisa e deve ser baseada, sobretudo, em um sistema democrático sólido, substancial, consistente, concreto, que se distingue, obviamente, daquelas democracias apenas formais, figurativas, como dizia o professor J. Calmon de Passos. Ideologicamente forjadas e distante das escolhas conscientes, livres de vínculos cegamente ideológicos, de influências perniciosas e de certos vícios culturais. Nada edificante, como a compra de votos. Um exemplo. A experiência que me trouxe até aqui iniciou com, na sessão, foi dito na sessão primeira, pelas mãos do colega desembargador José Ferreira Leite, quando jurisdicionava a primeira zona eleitoral, eu com 24 anos, recém-formado, fui nomeado como coordenador do processo eleitoral do município de Barão de Melgaço. Depois, anos bem depois, quando ingressei na magistratura, exerci o cargo de juiz eleitoral na comarca de Barra do Bugres, Poconé e, por fim, na capital, na primeira zona eleitoral, sobre a presidência do então desembargador Flávio José Bertin. Então criou em mim o gosto por mais este desafio que enfrento, na certeza de que poderei contar com todos e com cada um dos senhores e senhoras aqui presentes. Este desafio nasceu sob o signo da integração, cooperação, desembargadora Maria, eficiência e ética. O plano da ação deste Tribunal Regional Eleitoral para o biênio 2017 a 2019, que ora tem início, contém, para o primeiro ano, 185 ações internas e externas, alicerçada em 3 pontos, 3 pilares. O primeiro é o aprimoramento da logística computacional com o indispensável suporte da tecnologia da informação. O segundo, controles internos e externos permanentes